A mão de Deus não está encurtada para que não possa agir. A minha reflexão de hoje, meu querido amigo, minha querida amiga, que nos acompanha via TikTok, YouTube e nossas redes sociais. Ela fala sobre um detalhe interessante que marcou a presença do povo de Deus no deserto. O povo tinha saído do Egito e caminhava pelo deserto, e deserto é um lugar que não tem nada. O que você encontra no deserto é muita areia, muito sol, noites escuras. É isso que você encontra no deserto. Um mar de areia de um lado, um mar de areia do outro. E aquele povo, de tanto caminhar pelo deserto, eles começaram a sentir falta de coisas que eles viviam mesmo estando escravos no Egito. E um certo dia, eles se revoltaram contra Moisés e contra Deus, querendo comer carne. E nesse dia eles sentiram falta dos pepinos, das cebolas e de outros alimentos e da própria carne que eles tinham com fartura no Egito, mesmo sendo escravos. De certa forma que a revolta do povo, o pedido do povo, se indignava, era uma indignação contra Deus e mostrava que o povo não tinha gratidão porque Deus tinha feito obras maravilhosas no meio daquele povo. Entre elas, passar a pés enxutos no meio do Mar Vermelho, outras bênçãos como as 10 pragas do Egito, a morte dos primogênitos do Egito, o salvamento dos primogênitos de todos os israelitas. Durante as 10 pragas, nenhum dos israelitas, nenhum dos servos de Israel, nenhum dos servos de Deus foram atingidos, mas era um povo de dura cerviz, e eles, mediante as circunstâncias em que viviam no deserto, às vezes indagavam Deus em coisas, às vezes até que não tinha muita importância. Por exemplo, Deus não estava deixando o povo com fome no deserto, mas o povo sentia saudade da carne que eles comiam no Egito. No Egito eles eram escravos, no deserto eles eram livres, mas eles sentiam saudade do tempo da escravidão. Há momentos que Deus nos liberta e a gente, ao invés de agradecer a Deus pela libertação, pela liberdade que Ele nos deu, a gente sente saudade do tempo da escravidão, né? Do tempo que a gente vivia, num adágio popular, matando o cachorro a grito. A gente sente saudade do tempo que a gente vivia puxando enxada, do tempo que a gente vivia batendo picareta, do tempo que a gente vivia na roça, sujeito a cobras morderem, cobras, lagarto, os animais peçonhentos. A gente às vezes sente saudade disso. E o povo de Israel não era diferente. O povo de Israel experimentava os milagres de Deus, as maravilhas de Deus, mas qualquer circunstância eles se voltavam contra Deus e faziam indagações e às vezes que mostravam que o povo não era tão inteligente nas indagações que eles faziam. Mas estando no deserto, isso é compreensível, porque como eu já disse, no deserto não tem nada. Mas no deserto, a mão de Deus operava aquele povo, e aquele povo todos os dias comia maná, e comia maná até encher. Não era para esnobar, não, porque o maná era recolhido exatamente na quantia que você precisava para se alimentar. Mas aquele povo tinha saudade da carne do Egito, dos pepinos, das cebolas. E para você sentir saudade da carne do Egito, dos pepinos, da cebola, você precisa também sentir saudade do chicote do Egito. Porque o escravo não era tratado a pão de ló. O escravo ele era tratado à base do chicote. E esse povo sentia saudade das comidas, mas
não se lembrava de que para comer o que eles comiam, para ter fartura de carne, para ter fartura de cebola, para ter fartura de pepino, eles sofriam, trabalhavam de sol a sol e às vezes debaixo do chicote, para que o serviço pudesse sair dentro do prazo. Mas eles sentiam saudade dos tempos da escravidão. E eles pediam a Deus carne, e Deus mandou todo Israel se reunir e disse a Moisés que ia dar carne àquele povo, mas não carne por 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 10 dias, 9 dias, 10 dias, não. Deus ia dar carne àquele povo por 30 dias consecutivos. E não era carne apenas para você ver e saborear. Era carne para comer e ficar enfastiado. Há momentos na palavra em que Deus fala que o povo comeria tanta carne que ficaria tão enfastiado que sairia carne até pelos narizes. Eu nunca vi uma cena de carne saindo pelos narizes, mas nesse dia saiu. E quando Deus falava que faria isso, até o próprio Moisés, o profeta de Deus, duvidou de que Deus faria carne, porque no deserto não tinha bois, no deserto não tinha vacas, no deserto não tinha peixe, no deserto não tinha de onde tirar tanta carne que Deus estava prometendo. Mas a mão de Deus não está encurtada para que não possa agir. Existem muitas coisas que Deus faz que fogem à lógica humana, que perante a nossa lógica é impossível acontecer, mas é Deus. E Deus não se explica, Deus se compreende. Era impossível ao homem abrir o mar vermelho, mas Deus abriu. Era impossível ao homem tornar as águas de Mara doce, mas Deus tornara as águas de Mara doce. Era impossível aos israelitas livrar-se das garras de Faraó, mas Deus com forte mão os livrou. E quando Moisés duvidou de como Deus faria isso, Deus disse: por acaso a minha mão está encurtada, está a mão do Senhor encurtada para que não possa agir? E muitas vezes Deus fala que vai fazer um milagre na nossa vida e nós duvidamos de como Deus vai fazer o milagre. Nós olhamos as nossas circunstâncias, a nossa lógica e não entendemos como Deus pode fazer o milagre naquilo que precisamos. Mas eu tenho uma palavra para te dizer. Deus é Deus. E quando Deus faz, não se explica, apenas se acredita. Porque Deus é Deus e Ele age onde você menos espera. Ele faz como você menos espera. E no tempo determinado por Deus, houve uma chuva de codornizes, em que as pessoas ajuntaram codornizes em montões e comeram carne até se fartear. Teve gente que saiu, jogou carne pelos narizes, e aqueles que foram mais eloquentes no seu clamor e na sua revolta contra Deus, morreram de tanta carne que comeram. A mão de Deus não está encurtada. Deus pode agir. Deus pode mostrar os seus sinais. Deus pode usar de maneira miraculosa para atender aquilo que o seu coração está precisando. Para mostrar que quando Ele age, Ele não deixa dúvida. Seria impossível aparecer carne no deserto. Mas quem estava falando não era Moisés, não era Arão, não era Josué, não era os filhos de Arão, não era as pessoas que saíram do Egito. Era Deus. E quando Deus fala, Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus abençoe o seu domingo, Deus abençoe a sua semana. Forte abraço, beijos no coração e até o próximo, se Deus quiser.